Valeu, obrigado. Deixa eu ver se dou uma boa noite para a galera aqui. Boa noite, galera. Errado. Fernanda Tangerino. Alô, Fernanda, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Consegue me ouvir bem? Está me vendo bem, Fernanda? Luiz Gustavo, boa noite. Beleza. Me dá um sinal se você está me ouvindo bem e se está enxergando bem, se está vendo bem. Legal, beleza, está ouvindo bem. Boa noite. Beleza, pessoal. Bem-vindos aí. Obrigado, Fernanda. Vamos esperar aqueles minutinhos de sempre aí para a galera entrar. Hoje eu estou com a presença ilustre de duas meninas lindas aqui, Lívia e Lara, minhas filhas. Beleza, Luiz? Por aqui também, tudo sob controle. Meu pessoal chegando aí. Boa noite, Rosane, bem-vinda. Beleza, vamos esperando um pouquinho, o pessoal chegando. Vamos ver como é que a turma vai chegando. Francisco, boa noite também, bem-vindo. Francisco Dantas. Pô, Francisco Dantas, grande Dantas, e aí, cara, tudo bom? Beleza, trabalhamos juntos. Beleza, pessoal. Bom, são 8h01. Eu vou começar, então, explicando, porque eu sempre faço uma introdução. Legal, Francisco. Bem-vindo aí, cara. Eu sempre faço uma introdução para explicar essa iniciativa, né? Essa é a live número 10. Uma iniciativa que já venho fazendo há 10 semanas, né? Portanto, no intuito de criar uma condição de conversarmos sobre caminhos para vivermos nossas vidas, não muito ligados a essa história de riqueza e sucesso, mas ligados numa origem de grandeza e realização, né? Acredito que todo mundo pode ter uma vida grandiosa e realizadora e não ficar nessa paura aí, nessa neura de riqueza, sucesso, dinheiro, que todo mundo fica vendendo ideias fáceis aí, de que todo mundo vai ficar rico, e a gente sabe que não é bem assim. Então a iniciativa é essa, né? Temos falado de temas aqui que fazem cada um de nós pensarmos sobre a vida, pensarmos sobre a nossa existência, pensarmos sobre como estamos conduzindo as nossas vidas e, com isso, trazer uma condição mais favorável aí para viver uma vida mais feliz, mais completa e, portanto, mais grandiosa e realizadora. Essa é a ideia e a coisa está indo bem, as pessoas estão participando e está dando bem certo aí. Bom, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu quero dar uma boa noite para o Wesley aí, que acabou de entrar também. Deixa eu ver se está entrando mais alguém aqui, peraí. Uma travada aqui, não. Não, é isso aí. Bom, vamos lá então. O tema de hoje, pessoal, que eu comentei com vocês que nós íamos conversar na semana passada, é um tema que se chama Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ela expressa um estudo feito por um psicólogo chamado Joseph Campbell, que procurou, estudando a mitologia de diversas culturas, de diversas eras da história humana, ele encontrou uma característica muito semelhante entre diversos personagens da história humana, né? Personagens que passaram por provações, que passaram por desafios, que passaram por uma série de situações adversas. E nesse estudo que ele fez, ele encontrou muitas semelhanças entre esses personagens. E, num certo sentido, é o que acontece com muitos de nós, né? Muitas pessoas que nós conhecemos, muito do que acontece em nossas vidas, é, de certa forma, uma jornada do herói. Então, vocês vão ver, na medida que eu for comentando sobre as etapas da jornada do herói, vocês vão ver semelhanças com histórias pessoais, possivelmente, vão ver semelhanças com filmes que vocês já devem ter assistido, com peças de teatro, porque
há uma percepção, sob o ponto de vista do Joseph Campbell, que o herói passa por uma jornada, e essa jornada é muito semelhante dentre todos os heróis. Quando ele olha lá Maomé, Buda, Cristo e outros nomes da história humana, todos eles passaram por essas etapas que o Joseph Campbell nos convida a refletir. E eu arriscaria dizer que muitos de nós aqui que estamos nessa live agora também passamos por essas etapas. Então, quero convidar você a fazer a jornada do herói, né? E também te convidar a olhar para a sua própria vida e você ver se você já passou por uma jornada como essa. Eu tenho certeza que sim. Eu estou bem inclinado a dizer que sim, que você já passou por isso e que muitos de nós já passamos por isso ou iremos passar mais de uma vez. Então vamos lá, vamos começar o nosso tema, a jornada do herói, inspirado na obra de Joseph Campbell, num livro chamado O Herói de Mil Faces, onde então ele estuda várias histórias da mitologia humana e com isso ele percebe essa unicidade. Você também vai ouvir falar sobre isso num termo denominado monomito, ou seja, um único mito para toda a humanidade. Em vez de ele procurar coisas que se tornam, que faz a humanidade ser diferente, as culturas serem diferentes, as sociedades serem diferentes, ele buscou algo que tornasse essa sociedade única. Até porque, para muitas culturas, a verdade é uma só, dita de várias formas, né? Bom, está chegando aí, se eu não me engano, o Zé Sérgio dos Prazeres, sob o codinome de Sinfonia dos Quietos, né? Está chegando o Leonardo também, o Léo Floriano, bem-vindo aí, Léo. Chegaram na hora, já vou começar aqui o tema. Zé Sérgio, ok, isso aí, estou sabendo, Sinfonia dos Quietos só podia ser, né? Então vamos lá. O herói passa por 12 etapas, ele passa por 12 estágios da sua trajetória. Então procure identificar se você já viveu essa experiência. Eu escrevi aqui nessa lousa, mas talvez você não esteja vendo com muita clareza, mas eu vou ler. E na medida que eu for lendo, você vai podendo até anotar se você quiser, tá? Então veja, imagina que o herói, e quando eu falo herói, é o herói de mim mesmo, é o herói da minha própria história, você como herói da sua história. Não tem nada a ver com aquele triângulo da trapaça que eu já comentei em lives anteriores, onde tem um herói, um vilão e uma vítima. Nesse momento, a jornada é solitária, nesse momento é a sua jornada. E você pode ser considerado um herói de si mesmo na medida em que você é uma pessoa que acompanha você em todas as aventuras que você vive em sua vida. Então eu vou narrando a história do herói, a jornada do herói, e possivelmente você vai se lembrar de alguns filmes que você já tenha visto, ou até mesmo de histórias pessoais. Então imagina, por exemplo, que o herói vive uma vida comum, né? O herói está sentado na mesa de jantar da sua casa, né? Um mundo comum, primeira etapa. Ele está sentado na mesa de jantar da sua casa, ele está indo pegar um filho na escola, está indo encontrar a esposa ou o marido na saída do trabalho, está indo encontrar a turma num happy hour. Veja os filmes de aventura que você já viu, se o herói do filme não vive uma vida comum no primeiro momento do filme, né? Ele anda pelas ruas e não tem ideia que vai haver um massacre, uma catástrofe, vai cair um meteoro no meio da cidade. Ele não tem ideia disso, né? Bom, deixa eu dar boa noite aqui para Kelly, boa noite para Andréa também, Justina, bem-vindas. Então o herói não sabe que é um herói. Ele está vivendo sua vida no mundo comum. Aí, em algum momento, ele é chamado para a aventura. Ou ele recebe um chamado da aventura. A aventura se apresenta e ele é chamado para ela. Um desafio, uma catástrofe, um acidente, alguma coisa que tira ele do mundo comum e o convida para uma nova aventura, uma situação completamente diferente da qual ele estava acostumado a viver. Então você deve se lembrar de filmes que o herói está vivendo a vida dele e de repente acontece alguma coisa que tira ele daquele mundo comum. E é possível, razoável acreditar que você também já tenha vivido situações como essa, que você devia estar vivendo uma vida comum e lá pelas tantas aconteceu alguma coisa que mexeu na ordem das coisas e, portanto, você foi convidado a entrar para uma aventura. Só que o herói, ele recusa essa aventura no primeiro momento. Há uma etapa que se chama recusa do herói. E que recusa é essa? É aquilo que eu comento muito nas nossas lives, que nós passamos a vida fazendo duas coisas. Ou nós estamos fugindo da dor ou buscando prazer. E na hora que o herói é chamado para a aventura, ele foge da dor. Ele sente medo. Ele sente que não é capaz.
ele sente que ele enfraquece. Se você pensar em alguns filmes que você já tenha visto, você pode se lembrar de momentos em que o herói é chamado para a aventura, mas ele não confia nele, ele não está confiante nele. Pensa bem, pensa na sua própria jornada. Eu agora conversando com vocês e trazendo esse apelo para mim, né? Eu me lembro de momentos da minha vida e situações da minha vida que eu fui chamado para uma situação e eu senti medo, muito medo, né? No domingo agora, eu fui fazer um pedal com um amigo num parque perto de Cotia, indo ali pela Raposo Tavares, um lugar chamado Semucam. Tem uma pista de mountain bike lá, muito legal, só que eu não conhecia. Eu gosto de pedalar, muitos sabem disso. E a primeira volta que eu dei de reconhecimento, eu senti muito medo, porque tinha cada pirambeira para pular com a bicicleta, que eu não estava muito preparado para isso. E como o meu tema de hoje era a jornada do herói, acabei por passar por essa jornada lá no domingo, andando de bicicleta, né? Então a primeira volta, o primeiro obstáculo, eu fiquei com medo. E eu estava com um aliado. Vocês vão ver que vai ter um momento que vai aparecer o mentor, vai aparecer o aliado, vai aparecer um monte, vai aparecer o inimigo. E eu estava com um mentor, um aliado na hora lá, e estava com uma pessoa me apoiando, que é esse amigo meu, o Nestor, que é presidente de uma empresa aqui em São Paulo. E aí ele foi me dando orientações, e eu ainda sentindo medo, e no segundo obstáculo também com medo. Depois eu fui vencendo essa história e vou procurar ilustrar essa nossa conversa com a experiência de domingo também. E você busca na sua história alguma experiência pessoal que você tenha vivido e que se encaixe nessas etapas. Então, o mundo comum, o chamado da aventura e a recusa do herói. É o momento que ele enfrenta, que ele contacta o medo, que ele contacta uma emoção que o faz sentir insegurança, medo, incapacidade, ou seja, que o coloca numa condição mais submissa, vai. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Graziele, para o Carlos Araújo, o Flavão Cerejo, diretamente da Austrália. Que legal, cara, filho da tia Rita. Beijão, Flavão. Oi, Leila, tudo bem também? Boa noite. Então, depois de viver o mundo comum, chamado da aventura e recusa do herói, o herói encontra com um mentor. Veja se você não viveu situações onde na sua trajetória apareceu uma pessoa que foi uma orientação para você. Olha que coisa louca isso. Que foi uma... Beijão também, Flavão. Que foi uma orientação para você, que foi uma luz para você, uma inspiração para você. Boa noite, Lucimar, bem-vinda aí. Pensa se você não teve. No domingo, na minha volta de bicicleta no Semucam, o meu mentor foi o Nestor, né? E aí ele foi me dando as orientações, foi me encorajando, e eu, por mim, também tinha os mentores internos, né? A minha questão da espiritualidade, e eu fui chamando os meus mentores também. E aí o mentor é o sujeito que vai te orientar, é o sujeito que vai dar o suporte, ou seja, vem o medo, mas vem o mentor e te dá suporte para isso. Percebe em momentos da sua vida, se não apareceu alguém do nada, que você jamais imaginou que pudesse aparecer, e lá pelas tantas a pessoa apareceu para te dar o suporte, para te dar o apoio que você então precisava naquele momento. Então você vem e encontra com o mentor. Aí você tem um negócio chamado cruzamento do primeiro portal, né? Nesse momento, o herói abandona, né? Ele abandona o mundo comum, ele sai do mundo comum e ele entra no mundo da aventura. É como se ele estivesse passando por um portal, né? Inclusive o nome é esse, como cruzamento do primeiro portal, onde ao passar pelo portal, ele deixa o mundo comum para trás e ele entra num novo mundo, um mundo mágico, um mundo diferente, um mundo em que ele vai ter que se tornar uma pessoa diferente. Percebe se você já não viveu situações como essa. Uma situação de trabalho onde haja uma crise e você está vivendo sua vida, aí vem a notícia, aí vem a crise, aí você nega essa crise. Hoje em dia, muita gente está negando a crise que eventualmente esteja existindo por aí. Aí você recusa essa crise, aí você encontra alguém que te encoraja, aí você vai e enfrenta essa crise, porque não tem saída. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Lucimeire. Bem-vindas aí. Então, o herói, ele é chamado, ele cruza esse primeiro portal e entra nesse mundo novo, nesse mundo especial, nesse mundo mágico. Aí ele veste a roupa do herói. Aí é que ele se torna, de fato, ele começa a sua jornada, ele começa a sua identidade como herói. Aquele que deverá viver as situações e transformar
os desafios em soluções para a vida dele. Isso é uma história cotidiana, está presente no arquétipo de toda uma sociedade humana. Vale a pena pensar nisso. E aí, na medida em que ele cruza o primeiro portal, que ele entra na Terra, que ele entra no mundo mágico, que ele entra no mundo da aventura, aí ele começa o que no estudo do Joseph Campbell chama a barriga da baleia. Ele entra numa descendente, onde ele começa então a ser provocado, ele é levado a viver provações. Eu estou aqui falando com você e vendo, e lembrando, e sentindo situações que eu vivi, onde eu fui muito provado, eu fui muito provocado, eu fui muito testado, e nessa experiência de provação e testado, sempre vem um aliado, ou mais de um aliado. Aparecem pessoas que vão te apoiar, aparecem pessoas que vão te encorajar, aparecem pessoas que vão te dar suporte, mas aparecem também os inimigos. De novo, a presença da dor e do prazer. De novo, a presença do herói, do amigo e do inimigo. A presença do conselheiro e do sabotador, do motivador e do sabotador. Percebe que isso tem muito a ver com as coisas do modelo do pensador que a gente conversou em lives passadas aí. Saudação, boa noite para a Vera, para o Chico. Bem-vinda, Vera, bem-vinda, Chico. Valeu, Vera, por ter indicado aí, acabou de compartilhar o vídeo com 2 pessoas, legal. Então, aí você começa a ser provado. E veja, muitas pessoas nessa etapa fogem da aventura, fogem da jornada, elas desistem. E quando você desiste, aí é que você de fato realiza o fracasso, né? Enquanto você está apenas fracassando, você está obtendo um resultado. Mas na hora que você desiste, aí você eliminou qualquer possibilidade de sucesso, qualquer possibilidade de realizar um sonho, atingir uma meta ou cumprir a jornada do herói. Então, desistir é uma palavra que não deveria existir no vocabulário, no dicionário de ninguém. Mas muitas pessoas vão e pegam... A primeira palavra que ela pega é desistir. Ela nem tenta, ela já desiste logo, né? Bem-vindo, Rafa, direto de BH. Então, veja, provações, aliados, inimigos. Ele começa a ser provado, ele começa a ser testado. O herói enfrenta testes encontra aliados, enfrenta inimigos, e ele é testado o tempo todo. De forma que ele aprende as regras desse novo mundo que ele está vivendo. Ele começa a aprender uma regra. Ele estava no mundo, ele entra no novo mundo, ele tem que se adaptar, ele tem que se transformar nesse novo mundo. Pensa se você não já viveu situações como essa, em que você estava possivelmente numa empresa e foi trabalhar em outra empresa e você teve que se adaptar a essa nova empresa. Onde você estava vivendo uma situação X e você teve que viver uma nova situação, ela te provocou, ela trouxe aliados, ela trouxe inimigos, e você teve que se adaptar, você teve que se transformar em alguém para viver nessa nova terra, por assim dizer. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda aí. Márcia Portal, acabou de chegar. Ver se eu dei o cruzamento do primeiro portal, seu parente. Então, veja, na medida em que ele é provocado, que ele é testado, que ele vai sendo desafiado, ele começa então a se aproximar do êxito. Ele começa a ter resultados, ele começa a ter êxitos na sua trajetória, na sua jornada, e nessa sua jornada ele começa a ganhar confiança nisso. Lembra dos filmes que você já assistiu? Que o herói eventualmente começa a briga apanhando e lá pelas tantas ele começa a bater, ele começa a virar o jogo. E talvez você deva se lembrar de situações que você mesmo já viveu. Deixa eu dar um boas-vindas aí para a Karina, direto lá de... Caramba, onde você está mesmo, hein? Como é que chama? Putz, esqueci. Morro de São Paulo. Karina, de férias assistindo a live. Isso que é, hein? Parabéns. Bem-vindo e obrigado aí. O Zé Sérgio comenta aqui: o herói suporta a dor e normalmente se recolhe para se fortalecer. Sabe que o que não mata o torna mais forte. Com certeza, em algum momento, ele faz isso nas provações, ele faz isso junto aos aliados, ele muitas vezes se recolhe diante do inimigo, mas ele enfrenta essa aprovação, essa aproximação. Isso aí, Morro de São Paulo. Ele vive essa aproximação e com isso ele vai ganhando confiança, vai ganhando força, vai ganhando estímulo interno e com isso ele vai se fortalecendo e vai se encorpando na jornada. É então quando ele encontra a aprovação mais difícil. A aprovação mais difícil é aquele momento em que ele vive a maior aventura, o maior desafio da aventura que pode levar ele à vida ou à morte. É hora que o inimigo faz um ataque letal,
faz um ataque final, a hora que o inimigo se apresenta de uma maneira muito mais virulenta, muito mais beligerante, muito mais litigante, muito mais violenta também. E nesse sentido, então, ele passa por essa aprovação. Aí eu queria te perguntar, você já viveu alguma situação que tenha te colocado nesse contexto aqui? No contexto em que você estava quieto no seu canto, né, estava tranquilo, aí uma aventura te chama, uma situação de perda de um parente, uma situação de perda de um emprego, uma situação de uma separação, uma situação de um acidente, normalmente um momento de tensão, e aí você nega aquilo, você recusa essa aventura, você não quer acreditar que aquilo é possível, é real, e aí você encontra com alguém que te orienta e que te fortalece nesse momento. E aí você cruza o portal, aí você entra na aventura, aí você vai enfrentar o seu destino, você vai viver a sua própria história. E aí nesse momento você é provocado, você é provado, você é tentado, você é traído, se for o caso, porque você tem inimigos, mas por outro lado você também é suportado pelos seus aliados, que é quando então você começa a ganhar a sua própria vitória. Você começa a vencer alguns obstáculos, a sair daquela barriga da baleia e começa a recuperar o seu caminho. E num dado momento, quando você começa a superar o seu caminho, o inimigo vem e desfere o golpe fatal. Lembra dos filmes em que o herói ele destrói o inimigo está lá caído no chão, todo desmilinguido lá, e lá pelas tantas o herói vai embora com a mocinha de costas, o inimigo de repente levanta e faz um ataque final. E nesse momento, o herói vence a batalha, e olha que bacana isso, você vai ver isso em muitas histórias. No momento em que ele vence a batalha, que ele, por assim dizer, conclui a sua jornada mais tensa, ele então tem a recompensa. E o que é essa recompensa? Essa recompensa é exatamente o ser que ele se torna no final dessa jornada, né? O fato dele ter vencido o medo, de eventualmente ter vencido a morte, de eventualmente ter vencido tudo aquilo que o Zé Sérgio falou aqui, aquilo que não o matou, o tornou muito mais forte. E quantas pessoas fogem de oportunidade de se tornar mais fortes? Quantas pessoas fogem dessa oportunidade? Quantas pessoas se esquivam dessa oportunidade? Quantas pessoas acabam fugindo da dor, fugindo do desafio, e com isso, ao invés delas se encorparem, ao invés delas exercitarem principalmente a inteligência emocional, porque o medo e a confiança são lados de uma mesma inteligência, e que se você não treinar, você fica com ela atrofiado, muitas pessoas negam a aventura e perdem a chance de se fortalecer. E na medida que vem a aventura e ela nega a chance de se fortalecer e vai negando, ela vai se tornando cada vez mais fraca. E no longo prazo, essa pessoa já não tem mais força para lutar. E aí o que ela faz? Ela reclama da crise, ela reclama do governo, ela reclama de todas essas entidades etéreas que nós usamos para colocar a responsabilidade sobre as nossas vidas. Reclama da sociedade, reclama da empresa, reclama da internet, reclama das mídias sociais, reclama da violência. Percebe que esses sujeitos não são tangíveis, são sujeitos completamente etéreos. E você não consegue vencer um sujeito sem forma, um sujeito sem identidade. Mas quando você entende que a responsabilidade da sua vida é sua, aí você consegue vencer, porque se você está vivendo uma vida que está te trazendo apenas derrotas ou significados ruins, você pode mudar isso se tornando outra pessoa. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Na medida em que você assume a responsabilidade sobre a sua vida, você começa uma jornada do herói atendendo o chamado da aventura. E a maioria das pessoas, eu adoraria estar enganado, mas eu não... acho que eu não estou, né? Pelo que eu tenho observado e pelo tudo que a gente vem conversando. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Aquiles, bem-vindo Aquiles, boa noite. E a Vera me faz a seguinte pergunta: o que fazer para identificar os ganhos e permanecer na inércia? Pô, Vera, boa pergunta. Sempre há um ganho em permanecer na inércia, né? Sempre há um ganho em permanecer na inércia. Esse ganho se traduz em zona de conforto, esse ganho se traduz no amor que você recebe por se tornar vítima. Se você contar a sua história com muita emoção, pessoas vão sentir pena de você.
e dependendo da forma como ela sinta pena de você, ela poderá te dar amor, e esse amor ser um amor tão bem-vindo que ele vai, ao invés de te motivar, ele vai te sabotar, ele vai te corroer e vai te manter na inércia, ainda que você sinta prazer. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Janaína. Boa noite, Janaína. Bom dia. Boa noite, Miriam. Tudo bom? Miriam está falando comigo na caixa. Ó. Príncipe Caseras. Então, veja, uma boa parte das pessoas, na hora que elas são levadas a fazer uma escolha de entrar na aventura, ela escolhe permanecer no mundo dela. E ela nega a aventura, ela nega o novo mundo, ela nega a nova oportunidade. E ela se mantém no mundo dela. Então, veja, no mundo em constante mudança, no mundo com tantas novidades, no mundo com tanta informação, no mundo com tantas mudanças, se você não entrar no portal, você fica para trás, entende? E não precisa ser uma jornada onde você vai deixar sangue pelo caminho, você vai sentir dor, não tem jeito, pessoal. A dor faz todo sentido, a dor é o sinal de que você está crescendo. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, alguns de vocês conhecem o Rodi Medeiros, e ele é um cara que trabalha no mundo da espiritualidade, e nós estávamos falando sobre a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento era só dor, o Novo Testamento é só amor. Então você vê que nesse próprio escrito, né, na própria Bíblia, você tem essa dicotomia da dor e do prazer. Isso é muito interessante, né? Bom, deixa eu ver o pessoal comentando. Legal, Vera, faz sentido, né? Também acho. Bom, a Karina, meu sinal está horrível, que pena. Bom, Karina, depois você assiste gravado, vai ficar no ar aí sem problema. Aí a Rosane faz o seguinte, ela faz o seguinte comentário. O lugar da vítima é o lugar mais confortável que existe, mesmo que signifique um lugar de morte. Eu concordo com você, Rosane. Mas eu apenas acrescentaria no que você diz que o lugar da vítima é o lugar mais confortável que existe no curto prazo. No médio e longo prazo é o lugar mais perigoso que existe. Principalmente no mundo em que o curto prazo está ficando cada vez mais curto, em que o médio prazo está ficando curto prazo, em que o longo prazo está ficando médio prazo. Ou seja, as coisas acontecem com muita velocidade. A sensação de que você vive em 2 meses o que viveu 2 anos é muito grande, por conta do volume de estímulos que você recebe num único dia. Se você não parar, se você não doutrinar a si próprio, se você não construir uma vida onde você elege os estímulos que você quer receber e isolar os demais, você entra no olho do furacão aí e você vai ficar perdido nesse lugar, né? Bom, Carlos Rossotti entrando aí, direto lá do Paraná, bem-vindo, Carlos. Então, veja, é isso aí, com certeza, é lugar de morte. Veja, Rosane, bom você estar colocando isso, porque às vezes, qual é a condição para alguém ressuscitar? É a morte, né? Eu acho que na jornada do herói, em algum momento o herói morre. Em algum momento ele se dá como morto, ele é dado como morto, e lá pelas tantas ele ressurge das cinzas, né? A história de Cristo mostra isso, a história de Buda mostra isso, a história de vários heróis mostram isso, a história de muitos de nós aqui, para nos transformar em quem nós nos transformamos, nós morremos da pessoa que nós éramos no passado, percebe isso? Então a morte não é, por si, algo ruim. A morte pode ser uma transição para uma nova vida. Eu gosto muito da ideia, né? Eu, assim como cada um de nós aqui nessa live, e minhas filhas estão aqui ouvindo, passei e poderei, não quero, mas poderei passar por momentos de extrema dor, né? Por uma perda muito grande, um abandono muito grande, enfim, alguma coisa que vai nos mobilizar. Nesse momento, eu gosto muito da história de Cristo, que me ensina que ele morre numa sexta-feira, mas ele ressuscita no domingo. E depois ele ascende aos céus e segue em frente. Por que eu não posso me inspirar nisso? Por que eu não posso construir uma vida baseada nesse princípio? É uma escolha minha, eu posso fazer isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Ana. Boa noite, Ana, bem-vinda. E o Zé Sérgio comentando aqui da Sinfonia dos Quietos. Esse último comentário me lembrou o mito da caverna. E eu penso que a caverna é muito profunda, e sair dela é a grande jornada do herói. O mito da caverna, importante mencionar, né, um mito de Platão, onde o homem se fecha em si mesmo. Ele fica preso na sua zona de conforto, não é nem em si mesmo, mas naquela condição que ele conhece. E na hora que ele sai da caverna, é que ele descobre um novo mundo. Eu vejo uma relação entre o mito da caverna e a jornada do herói, não tenha dúvida.
Se eu não estiver enganado, até apostaria algum dinheiro, que o Zé Sérgio está pensando o seguinte, que a grande jornada humana é a jornada do autoconhecimento. Se eu estiver falando mentira, Zé, você fala aí, mentiroso. Essa é a grande jornada nossa. A nossa jornada não é virar um diretor de empresa, não é conquistar uma pessoa X ou ganhar tantos milhões de reais. Isso tudo é muito efêmero e é tudo muito externo. Aí Zé falou, perfeito, é isso aí, eu sabia, te conheço, nós nos conhecemos, né? Então a grande jornada humana é do autoconhecimento. E quando você pega esses conceitos todos e traz para a sua vida de autoconhecimento, e você gerencia isso, e você lidera isso, cara, acredita em mim, quando você sentir uma dor profunda, você vai resistir a essa dor. Porque essa dor vai te fortalecer. A maioria das pessoas foge dessa dor. Eu falo isso para vocês, que a gente está conversando aqui, eu passei uma boa parte da minha vida fugindo da dor. E na hora que eu fujo da dor, na hora que eu fujo do exercício, eu não me fortaleço. Mas na hora que eu enfrento o exercício, eu me fortaleço nele. Portanto, é importante você exercitar o corpo, exercitar a mente, exercitar a espiritualidade, mas exercitar a emoção. E ao exercitar a emoção, você experimenta a dor e o prazer. As pessoas só querem o prazer, o que é um equívoco isso. Porque para você reconhecer o prazer, você tem que entender a dor. Eu vou chegar lá, Rosane, eu vou chegar na etapa 10. Eu ainda estou na etapa 9, tá? Vou chegar lá. Então, veja, o herói passa o mundo comum, a vida simples dele, a vida cotidiana, rotineira dele. Lá pelas tantas, ele é chamado à aventura, a aventura o chama, mas ele nega essa aventura. Por medo, por incapacidade, por uma crença de que ele não é capaz, ele nega essa aventura. Aí entra o mentor. O mentor é o cara que o estimula, o mentor é o cara que diz que ele pode, que ele é capaz, que ele pode vencer, e até o prepara para isso. Quando você lembra de Homem-Aranha, Karate Kid, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, são são essas as etapas que passam nesse filme. Aí o herói vai e cruza o primeiro portal. Ele vai e passa do primeiro portal, que é o portal que separa o mundo comum do novo mundo, o mundo mágico, o mundo da aventura, o mundo no qual ele vai se tornar uma pessoa mais forte. E aí ele encontra provações, ele encontra aliados, ele encontra inimigos, ele encontra os elementos externos que vão fazê-lo sentir dor, inimigos, prazer, aliados. E vai recebendo uma série de estímulos. Percebe isso? Você decide o significado que você dá para os estímulos que você tem. E, num certo sentido, você decide se alguém vai ser seu aliado ou se alguém vai ser o seu inimigo. Você pode dar essa interpretação. Então ele começa a experimentar a aproximação, ele começa a experimentar uma proximidade com a vitória, com êxitos, pequenos ganhos, pequenos êxitos, pequenos sucessos que ele vai obtendo na jornada que o encorajam. Pequenas batalhas, pequenas vitórias, até que então ele tem a aprovação mais difícil. Aquele momento onde ele é ameaçado por completo, e aí ele é totalmente provado nesse momento. E aí ele recebe a recompensa, né? Ele recebe a recompensa, que é exatamente o momento em que a vitória se sobrepõe ao medo. Ele já não é a mesma pessoa que era quando começou a jornada. Ele já se transformou numa outra pessoa. E é isso que eu acho bacana nessa história. É na hora que o Joseph Campbell chama essa recompensa de um elixir. É algo que ele conquista e que ele pode depois, presta atenção nisso, que esse conceito é muito importante. É algo que ele conquista e que depois ele pode estender para o outro. Ele pode levar isso para outras pessoas, porque ele tem. Ele tem a vitória, ele tem a fortaleza, ele tem a experiência de ter passado por aquele arco, por aquelas provações, até que ele tem essa recompensa que é o seu elixir, aquilo que o torna alguém diferente de quem ele era no início da jornada. Então ele começa o caminho de volta. Essa é a etapa 10. Rosane, vou só baixar aqui para você ler um pouco melhor. Ele começa o caminho de volta. E o caminho de volta é o caminho que o torna voltando para o seu mundo comum. Só que ele vai começar a ver esse mundo comum de uma outra maneira agora. Porque ele é uma outra pessoa, uma pessoa transformada por esse processo de galvanização, um processo de aperfeiçoamento, um processo de purificação, um processo de lapidação que exige fricção, exige dor.
para que ele se torne alguém diferente, mais encorpado, e no caminho de volta, ele volta para o mundo comum, ele volta para o mundo dele. Então, nesse momento, né, ele enfrenta o pior dos desafios. Ele enfrenta o pior dos desafios quando então ele é levado muito próximo da morte. É aquele momento em que ele está indo embora, até comentei isso antes e acho que me equivoquei um pouco. Na hora que ele está indo embora com a mocinha, o inimigo levanta do nada e vai lá e tenta destruir o cara, tenta destruir o herói. É o momento da ressurreição. É outro teste que o herói enfrenta a morte, exatamente no momento em que ele vai usar tudo que ele aprendeu. Ele vai ter que usar tudo que ele aprendeu nesse momento. Porque é a hora que ele então vai dar motivo, vai dar aprendizado para aquilo tudo que ele aprendeu nesse momento. Então ele se supera por completo e nesse momento então ele se torna de fato o herói. E nesse momento então ele vai e regressa com o Elixir. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Nancy, que chegou agora. Boa noite, Helena também, Helena Pucci, que trabalhamos junto na Embratel. Boa noite, Denise. Então ele regressa com o Elixir. O que é o Elixir? O Elixir é o ganho que ele tem por ter trilhado essa jornada, e ele pode então usar esse Elixir para distribuir, para compartilhar, para dividir isso com outras pessoas que fazem parte do mundo dele aqui atrás. O mundo dele que é o mundo comum. Né? Então, com isso ele se torna, no final da jornada, ele se torna uma outra pessoa. Quando nós conversamos sobre isso em alguns momentos, em algumas lives anteriores, a gente falou muito de pessoas que estão no ponto A poderem decidir se caminhar em direção ao ponto B. E essa jornada aqui é uma jornada que traz consigo todos esses elementos. Quando você decide correr uma maratona, quando você decide perder 20 quilos, quando você decide se tornar um diretor, quando você decide mudar a sua vida, você define um mundo novo, um mundo mágico, diferente do mundo comum que você vive. E aí você cria deliberadamente a sua jornada do herói, a sua estratégia para, deixando o ponto A, ir em direção ao ponto B. Então, olha que coisa mais inspiradora pode ser esses 12 elementos quando você vai fazer um processo de desenvolvimento pessoal que prescinde que você caminhe em direção a um novo ponto, um ponto B, e para isso você deixará o ponto A. Você deixará o mundo comum e virá no mundo novo. Passará por um mundo mágico e chegará no mundo novo. E esse mundo novo passa a ser o seu mundo comum. Esse mundo novo passa a ser a sua nova casa, porque você passou a ser uma nova pessoa, você se transformou. Faz sentido isso que eu estou te falando? Você percebe como isso tem a ver, essa jornada do herói tem a ver com todo um processo de desenvolvimento humano, todo um processo de desenvolvimento organizacional? Tem empresas que passam por essa jornada. Na história da administração, várias empresas estavam lá quietas, tranquilas ou aparentemente tranquilas, principalmente quando saímos da área industrial e fomos para a área do conhecimento. Muitas empresas foram chamadas para um novo desafio. E muitas delas recusaram o chamado. E por isso quebraram. E por isso não existem mais. Muitas delas, obviamente, quando eu falo delas, eu estou falando dos líderes que lideravam essas empresas. Eles não viram a mudança acontecer. Eles não viram a transformação acontecer. Eles não estavam vendo a mudança que o mundo estava apresentando. Então eles recusaram o chamado, eles recusaram a aventura e com isso acabaram sucumbindo. Deixa eu ver os comentários aqui, pessoal. Zé Sérgio, Pinato, permita-me sugerir um filme espetacular para ilustrar e fortalecer esses conceitos. O Físico, de Noah Gordon, que tem no Netflix. O livro é melhor ainda, passa por todos os pontos. Acredito. Eu confesso, eu acho que eu não vi esse filme. Vou ver, Zé. Obrigado pela dica. E assim como esse filme que o Zé está indicando, que passa por todos esses pontos, eu tenho certeza, e se você lembrar de algum, menciona aqui para a gente compartilhar com a turma. Que outros filmes você já viu que o herói passa por todos esses aqui? Quando você lembra de O Gladiador, ele não está aqui? Gladiador é isso aqui, de cabo a rabo. Quando você lembra de Robin Hood, é isso aqui. Quando você lembra de Guerra nas Estrelas, é isso aqui.
Quando você lembra de Homem-Aranha, a trilogia a primeira, ele passa por todos esses estágios aqui, inclusive em alguns deles, com tanta crença negativa, ele perde o poder, inclusive. Quando você vê Super-Homem, enfim. E quando você vê histórias de pessoas como nós, né? Pessoas como eu, como você, que estamos aí na nossa jornada, sendo provocado, encontrando os aliados, encontrando os inimigos. Perceba, o inimigo não é por si alguém mau ou alguém ruim. O inimigo talvez seja aquele que vai te trazer à tona, aquele que vai desenvolver em você competências que você não tem e que os aliados não podem fazer. Os aliados podem te estimular a usar suas competências, mas é o inimigo que faz você desenvolver novas competências. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando? As pessoas às vezes maldizem o inimigo. E eu estou te convidando a pensar na possibilidade de bem dizer esse cara. E orar para ele, pô, graças a Deus eu tenho um inimigo. Olha que coisa louca isso. Não é? Porque esse cara vai te tornar mais forte. A gente está chamando de inimigo, mas poderia chamar de concorrência, poderia chamar de competidores, poderia chamar de adversários, pode chamar o nome que você quiser. Mas você pode dar um significado bom para essa figura. Percebe? Muitas vezes pessoas dormem com o inimigo. Talvez você conheça gente assim. Mas você pode dar um significado bom para ele. E, de repente, o inimigo pode se tornar um aliado. E um aliado pode se tornar um inimigo. Não sei se estou falando muita doideira. Se eu estiver falando doideira, você me corrige aí. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para Denise Rugani. Boa noite, Denise. Legal, Zé. Perfeito. Também achei. Tiago Souza entrou aí. Bem-vindo, Tiago. A Fernanda Tangerino. O inimigo te faz crescer muito. Legal, é isso aí. Se você souber ver isso, eu não tenho dúvida. Né? Robson Binato, meu primo. E aí, Robinho, beleza? Bem-vindo. Atrasadaço, mas tudo bem. Sinfonia do... Bom, Zé, eu amo meus antagonistas. Legal, é isso aí. Se tivesse um dia do antagonista, talvez a gente ia comprar presente para dar para eles. Né? Aí a Rosane falando aqui, ó, na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. É bem o que você está falando, ressignificar os acontecimentos. Então, eu acredito nisso, sabe? Eu posso dar esse significado. Eu já vivi situações em que eu estava... É bem um papo que a gente levou em lives anteriores, aquela história de você assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Se aparece alguém na minha vida e me provoca, me desafia, eu vou decidir o que eu vou fazer com isso. E eu posso decidir falar mal dessa pessoa, ou eu posso decidir assumir a minha responsabilidade por interpretar os atos daquela pessoa da forma como eu estou interpretando. E na hora que eu assumo essa responsabilidade, eu posso mudar e fazer o que a Rosane está convidando a fazer, ressignificar os acontecimentos. Em 2 ou 3 lives passadas, a gente comentou sobre isso. Será que eu posso mudar o meu passado? Eu não posso mudar o evento do passado, o fato que aconteceu, mas eu posso mudar o significado que eu dei para ele lá atrás. Eu posso pegar a morte de alguém que eu me destruí naquele momento, ou um abandono, uma perda, uma desilusão amorosa, que seja, uma perda de um emprego. Eu posso pegar esse fato daquela época, que é o mesmo fato, e hoje dar um novo significado para ele. O Dalai Lama fala isso, né? Às vezes é uma benção você não conseguir aquilo que você tanto queria. Eu sei que às vezes é duro, né? Você abrir mão de uma coisa que você queria tanto, mas aí tem apego, aí tem ego, aí tem um monte de coisas que às vezes confundem a nossa visão, a minha visão e a sua visão, a visão das pessoas, e com isso eu acredito que aquilo era o melhor para mim, quando na verdade nem eu às vezes sei exatamente o que é tão melhor para mim assim. Né? É louco, bem louco. Bom, a Kátia Cardoso chegou, bem-vinda, Kátia, boa noite. Então, pessoal, esse tema é um tema que pode nos inspirar muito aí nas nossas vidas, né? Seja nos nossos papéis aí de pais ou mães, né? Eu estou aqui com a live, com a Lara e com a Lívia. A live é uma mistura de Lara com Lívia. Eu estou aqui com a Lara e com a Lívia observando, a Lívia está estudando ali, a Lara está assistindo e a gente está conversando, elas estão ouvindo, estão ligadas aqui. Eu não tenho dúvida que de alguma maneira isso vai trazer algum conhecimento para elas. Eu não tenho dúvida que elas devem estar pensando, ou imaginando, ou sentindo momentos na vida dela em que ela foi chamada para uma situação de aventura e apareceu um mentor, que pode ser a mãe delas, pode ser o pai, pode ser um professor, pode ser um amigo, aí aparecem os aliados. Isso aqui está presente na história de muitos arquétipos da humanidade. E essa é a ideia do Joseph Campbell, que eu achei mais sensacional. A ideia do monomito não é criar polimitos, onde os mitos são diferentes nas suas culturas, mas aonde que o homem é igual.
aonde que o ser humano é comum, aonde que o ser humano se conecta com o ser humano de quaisquer uma das culturas que a gente vive, né? Esse é o livro que eu estou me referindo, né? O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e ele menciona aqui numa parte do livro em que a verdade é uma só. Os sábios se referem a ela por muitos nomes, né? Isso é um chamado de unicidade, né? Eu tenho conversas bem legais com alguns amigos do mundo da espiritualidade. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para o Ademir. Boa noite, Ademir. Boa noite, Denise. Eu tinha falado com ela. Aí, ó, a Lucimeire está me fazendo uma pergunta legal. O que seria de Davi sem Golias? Né? Se não existisse Golias, Davi seria um Zé Ruela qualquer aí que ninguém nunca iria saber quem é. O Davi só foi Davi porque tinha Golias. É isso aí, Lucimeire. Eu gosto dessa ideia também. Você vai falar uma coisa que eu esqueci. Bom, não importa. Lembrei. Então eu converso com muitos amigos que são do mundo da espiritualidade, que são pastores, que são religiosos de várias linhas, e num certo sentido, e essa é uma discussão que eu tenho um prazer tremendo de ter com eles, muitos defendem os seus pontos de vista, né? Eu tive uma conversa com um amigo recente sobre esse tema, onde ele me contou o seguinte, que ele se relacionando com uma pessoa, conheceu uma outra pessoa. E essa pessoa, sabendo que ele se relacionava com uma outra, mesmo assim, se insinuou para ele. E esse meu amigo, por suas crenças, decidiu isolar essa pessoa, né? E eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, por causa do caráter dela. Eu falei, mas peraí, mas como é que você sabe do caráter dela, se você não sequer conversou com ela, se você apenas a isolou? Aí ele vem com a crença dele. Ela não poderia ter se insinuado para mim, estando eu me relacionando com outra pessoa. Eu falei, mas o teu papel de convertê-la num outro modelo de pensar? Senão, nós vamos viver as nossas vidas nos separando, e aí você começa a ver que é o momento em que o ego atua e é a origem de todas as guerras. Se você parar para olhar a história, e você pode usar a fonte que você quiser, você pode usar a Bíblia, você pode usar os cadernos de geografia, você pode usar a história do mundo. Aquela região do Oriente Médio é um barril de pólvora por conta desse pensamento de separação. Aí você vê religiosos assumindo posições no mundo completamente diferente, querendo a unicidade. O Papa Francisco é um sujeito que prega esse caminho. Muitas empresas estão com líderes que querem juntar as áreas. Entender que finanças, operações, recursos humanos e vendas são etapas de uma mesma coisa. Num certo sentido, tudo é uma coisa só. E nós nos separamos, mas no mundo em que nós queremos nos enfrentar. Hoje eu até escrevi um post sobre isso no Facebook, depois você vê lá. O fragmento e a unicidade. Fala muito sobre essas coisas. Não é uma coisa de uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. E isso te fortalece para cumprir a sua jornada do herói. Deixa eu só dar uma boa noite para quem está chegando. Boa noite, Jane. Bem-vinda. Janaína, boa noite também. Então, pessoal, eu queria muito que esse tema fosse um tema que te inspirasse a você ver a sua vida como uma jornada, né? Ou melhor, como várias jornadas, né? Você sai de um ponto A, vem para um ponto B, esse ponto B vira um ponto A, que depois você define um novo ponto B, e nesse caminho é que você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Vem aquela máxima, não importa o objetivo, o que importa é quem você se torna no final do caminho. Esse é o grande ponto. Muitas pessoas lutam uma vida inteira por uma meta. Tudo bem, eu entendo isso, e a meta é importante existir, mas o mais legal é quem você se torna quando você atinge essa meta. E essa é a mensagem da jornada do herói. É com mais forte, com mais alto, com mais robusto, com mais veloz, ou seja, o atributo que você entenda que é evolutivo, quanto mais você abraça, absorve e conquista esse atributo, mais você se transforma e se torna uma pessoa melhor. E aí você pode pegar essa pessoa melhor que você se tornou e estender para outras pessoas ao seu redor. Eu gosto da ideia de que você tem a obrigação de ser feliz por dois motivos. Primeiro, é menos um infeliz no mundo. E segundo, se você conseguiu, qualquer um pode conseguir. E a felicidade é uma jornada do herói. A felicidade é você sair do seu mundo comum e ir para um primeiro portal. A felicidade é você ser provocado
para um outro nível e você ficar com medo desse negócio. Sentir o chamado, mas se recusar o chamado porque é demais para você, você não vai dar conta, tuas crenças começam a te dominar. Então, o que eu queria te convidar, né, e já convidar também você a fazer seus comentários, fazer alguma pergunta que a gente possa usar esses 10 minutos finais para esclarecer algum ponto, alguma dúvida, ou o que seja, te convidar a pensar nisso. Você está vivendo uma vida não quero usar essa palavra. Você está vivendo uma vida predominantemente habitando um mundo comum, ou você está disposto a levar uma vida, viver uma vida que vai te levar para um outro mundo, para um mundo de oportunidades, para um mundo de autoconhecimento, para um mundo de provações, para um mundo de dor e prazer? Porque se você não fizer isso deliberadamente, aí eu aposto dinheiro que o mundo vai fazer isso com você. Se você não for ginástica todos os dias, um dia você vai ficar doente, o médico vai mandar você fazer ginástica. Se você não se alimentar bem todos os dias, um dia você vai ficar doente, alguém vai mandar você fazer. Aí a pergunta que eu te faço é, o que você não tem poder para fazer com você, que alguém tem para fazer com que você faça? Entende? Uma vez eu fiz essa pergunta para um cliente meu, ele só faltou levantar e me dar um soco na cara. Eu falei, que poder você não tem sobre você, que o teu chefe tem sobre você? Na medida em que você não fez algo que você se comprometeu a fazer, mas quando o teu chefe me pediu, você fez. Percebe isso? Isso é autoconhecimento, isso é empoderamento, isso é você dominar a si mesmo, auto-observar-se, autocorrigir-se e com isso auto-aperfeiçoar-se em toda a tua trajetória. A tua jornada seguramente vai passar por essas 2 etapas. E se você já viveu uma situação como essa, ou conhece alguém que já viveu, coloca aqui algum comentário que possa fazer sentido. Coloca algum comentário que possa fazer sentido. Espera que eu estou recebendo um WhatsApp aqui de alguém que queria participar, mas não está participando. E está me fazendo uma pergunta. Luiz, qual que é a diferença desse herói para o herói do Triângulo da Trapaça? Rosado, se ele está me fazendo a pergunta é porque ele está participando. Bom, enfim. Quando eu falei do Triângulo da Trapaça, Augusto, se vocês se lembram, o Triângulo da Trapaça é o quê? É o momento em que aparecem 3 figuras. O vilão, a vítima e o herói. Se tem uma vítima, é razoável que haja um vilão. Se tem um vilão e uma vítima, é razoável que vai aparecer um herói. O herói que eu estou falando hoje aqui não é esse herói. Esse herói aqui é um personagem externo que vai dar sentido a esse triângulo. E esse triângulo, sempre que ele acontece, ele é perverso. A ideia aqui é transformar isso tudo, sair o herói, sair o vilão, sair a vítima e entrar o justo. Eu já mencionei isso em lives passadas. Esse herói aqui é você. É você dono da sua própria história. É você dono da sua própria jornada. Não tem necessariamente aqui alguém que faça o herói de você. Aqui você é o seu herói. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito importante. Na live passada, o Genival me deu essa provocada. Binato, é o herói ou é o justo? No contexto do Triângulo da Trapaça, é o justo. Mas no contexto da tua própria história, é o herói. Porque você vai encontrar inimigos e vai encontrar aliados. E nem por isso você precisa se tornar uma vítima. Você pode continuar a tua trajetória como herói, enfrentando os inimigos, enfrentando a sua jornada, enfrentando o seu caminho. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Arthur Cabreira. Boa noite, Arthur, bem-vindo. Entrou agora aqui. Então, turma, esse era o tema que eu queria compartilhar com você. Nereide chegou agora também, atrasou, né, Nereide? Estamos quase acabando, faltam 6 minutos aqui agora. Mas depois você assiste pelo vídeo gravado. Então, esse é o tema que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que ele tenha trazido para você algumas reflexões importantes sobre a tua própria jornada, sobre o momento que você está vivendo, eventualmente até saber em que etapa, se você está vivendo uma jornada do herói nesse momento, em que etapa você se encontra nesse exato momento, né? André Silveira está fazendo um comentário aqui, ó. Uma vez ouvi que quanto mais assumimos um cargo relevante na empresa, estamos cada vez mais perto da solidão. Todos os dias luto para vencer essa crença, me sinto uma heroína diariamente, mas uma jornada difícil. Olha, Andréia, eu sempre ouvi isso também, né? Que a liderança é um cargo solitário. E eu discordo disso, bastante. Até porque eu faço uma distinção. Vou até colocar os termos aqui
só para a gente ver o termo, vou poder escrever a definição, o conceito. Mas há uma diferença entre solidão e solitude. O que é a solidão? A solidão é essa sensação de estar sozinho e abandonado, ainda que você tenha gente do teu lado. Vocês devem conhecer pessoas que estão casadas com outras e se sentem solitárias. Moram na mesma casa, eventualmente dormem na mesma cama, mas é como se não tivesse ninguém ali, como se tivesse uma entidade, um fantasma ali vivendo. E o que é a solitude? É o ato de, mesmo estando sozinho, eu me sentir pleno. Na presença de Deus, ou com a presença de Buda, ou com a presença de uma entidade, ou com a presença da tua espiritualidade, não importa. Embora eu esteja um corpo sozinho, eu estou pleno. E aí, se você pensar nisso, você pode ascender numa empresa. Se você trabalhar a tua espiritualidade e a tua emocionalidade, você será uma presidente de empresa em solitude, mas não em solidão. As pessoas acabam confundindo isso e trazendo isso para o seu papel de vítima. Eu trabalho com presidente de empresas. E muitos chegam para mim e falam, Binato, a liderança é solitária. Quando ele fala isso, eu pergunto, você está disposto a conversar sobre isso? Aí quando ele fala, estou, aí a gente discute isso. Em poucos momentos ele já muda de ideia. Faz sentido isso aí, André? Você falou, sim, minha espiritualidade me ajuda muito. Beleza, né? A espiritualidade só tem um papel, que é nos ajudar muito. Ninguém terá uma espiritualidade que o prejudique. Isso é líquido e certo. Tá bom? Bom, pessoal, então, diante disso, eu vou só lembrar mais uma vez o nome do livro, O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell, onde ele conta a história do monomito, desse mito único que tem todo o arquétipo da sociedade humana, das civilizações humanas aí. As etapas da jornada do herói, o mundo comum, o chamado da aventura, a recusa do herói, o encontro com o mentor, cruzamento do primeiro portal, provações, aliados, inimigos, aproximação, provação difícil, recompensa, o caminho de volta, a ressurreição, o regresso com o Elixir. Se você entrar na internet e clicar lá no Google Jornada do Herói, você vai ver isso tudo aqui, vai ver vídeos, vai ver um monte de coisa, mas o livro é a grande referência, né? Então, com isso, já vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Rosane comenta aqui, parabéns pela apresentação, valiosa contribuição para a reflexão. Legal, Rosane, te agradeço por isso também, pela tua presença constante, grande abraço também. Sim, eu me lembro, fizemos o personal coaching juntos, é isso mesmo, né? O Zé Sérgio falando, opa, foi uma apresentação brilhante, Binato, parabéns, boa noite. Vindo do Zé Sérgio é um baita de elogio, isso aí, Zé, te agradeço. Miriam falando aqui, adorei, para variar, obrigada. Também adorei, Miriam, muito bom você ter passado por aqui hoje. Thalita acabou de entrar, Thalita, estamos indo embora, Thalita, demorou, viu? Chegou atrasada aí, mas bem-vinda de qualquer maneira. Luiz Gustavo, grato, Binato, muito bom, também te agradeço, Luiz, pela presença constante aí. Lucimar, até sempre, legal, nos veremos. Thalita falando aí, sempre incrível, o tema é muito interessante, né? O tema nos instiga, então realmente é um tema bem legal. Flávio Cerejo, valeu mesmo, Mico. Pô, tá me colocando em situação difícil aqui, meu irmão. Tem que explicar pra galera depois que Mico é esse aí, mas tudo bem. Ademir falando, obrigado, Binato, por mais essa, eu que agradeço também. Thalita vai ver tudo depois, legal. Thiago Souza, sempre mandando bem. Perdi o começo, mas vou ver na gravação. Legal, Thiago, dá uma olhadinha na gravação que tem um contexto bem bacana lá. Gratidão também, Jane. Te agradeço muito pela presença. Obrigado, Léo. Show também. Show, Binato. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Vera, gratidão, você me inspira, somos todos inspirações, né? Uns dos outros aí. Carlos Araújo, sempre muito bom. Luiz, show, legal, valeu, brigadão. Bom, é isso aí, turma. São agora 20 horas e 58 minutos aí, estamos a 59 minutos aí dessa transmissão. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença, obrigado pela participação. Obrigado, Denise. Depois você assiste, comenta o que você quiser, faça qualquer pergunta que eu estou respondendo, que eu respondo depois também. E te desejo aí uma boa jornada, agora com a inspiração do herói. Força sempre, vamos com tudo, ok? Valeu, turma. Um abraço aí, fiquem com Deus. Até terça-feira que vem. Não vou dizer qual é o tema agora, porque eu ainda não sei, mas se não tiver nenhuma sugestão, eu vou criar um tema bacana para a gente discutir terça-feira que vem, tá ok? Beijo aí para todos, fiquem com Deus. Até mais, tchau.